Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim falar sobre gratidão. A gratidão gera bons frutos. Vocês sabem que aqui no canal eu falo sobre viagem, maternidade e família. E hoje eu quero falar para vocês como eu aprendi a ser grata. A maioria das pessoas acham que gratidão nasce no jardim das flores, mas a minha forma, a forma que Deus me ensinou a ser grata de verdade foi no deserto. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Deus me ensinou a ser grata na época da minha vida que eu mais sofri, que eu mais fiquei triste, né? E eu vou contar isso agora pra vocês. Então fica até o final do vídeo, deixe seu like e se inscreve no vida toda. Os meus 26 anos, 27, que foi quando eu engravidei da Manuela e da Helena, eu achei que eu era grata pelo simples, pelo carro que eu tinha, pela casa que eu tinha, né? A minha filha mais velha, meu casamento, a minha família. Eu achei que gratidão era apenas obrigado Deus, eu sou grata por isto. E eu tinha esse entendimento. Eu achava que eu era grata o suficiente, né? E sabe aquela mania de você falar assim, ai, eu queria tanto aquilo e você não dá valor naquilo que você tem hoje? Eu tinha essa mania. E não preciso mentir pra vocês. Eu era aquela pessoa que para tudo que eu ia fazer, tudo, estava faltando algo. Então eu precisava de algo a mais para iniciar. E um belo dia, eu descobri a minha gestação das gêmeas. Desde o começo foi um processo bem difícil, muitos choros, muitas notícias boas e notícias ruins. Então chegou o grande dia do parto, o grande dia, o dia tão esperado, um parto prematuro de 32 semanas e 3 dias. E aí, pessoal, uns 10 dias que a Helena e a Manuela estavam na UTI, eu via várias mães orando e eu também estava a todo momento orando. Só que o Senhor já tinha ministrado algumas vezes ao meu coração antes de eu ter elas, né? Durante o meu processo ali de gestação, várias vezes, em vários lugares, Deus ministrava ao meu coração que Ele estava me guardando, que o processo não ia ser fácil, mas Ele estava me guardando. E nos primeiros 10 dias da UTI da Helena e da Manu, só foram notícias assim, elas não ganham peso, mãe não fica preocupada com o respirador, elas são muito novas, não cria expectativas. Só que eu achava que Deus estava tratando a Helena e a Manu. O cuidado de Deus era com a Helena e a Manu. Eu errei. Porque Deus queria tratar, na verdade, a mim, ao meu esposo. E aí que eu entendi, porque diversas pessoas me perguntavam por que o Senhor tinha me dado gêmeas. Por algum motivo você entende que você tem filhos gêmeos? Nossa, mas por quê? Eu não entendo por que isso aconteceu com você. E eu também não entendi. E aí, né, com todas essas notícias que eu tinha da UTI, sobre a saúde das bebês, que elas não ganhavam peso, que elas precisavam ganhar peso, que ia entrar com outro tipo de leite, eu permanecia, né, orando tanto na entrada, como quando eu entrava ali, quando eu colocava os meus pés e quando eu saía, pedindo, clamando a Deus pela cura das minhas filhas. Só que naquele momento Deus queria me ensinar algo a mais. O que eu não estava entendendo é que eu não estava confiando 100% em Deus. E eu não estava descansando em Deus. E aí, a palavra de Deus diz assim, em tudo dai graças. Por quê?
esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O segredo, né? Observa aí nesse texto que se diz em tudo e não por tudo. Você não precisa agradecer pela doença ou pela dor. Você não precisa agradecer por isso. Mas pode ser grata dentro desse processo da dor, porque você sabe que Deus está ali com você, está cuidando. E era isso que eu não entendi. Eu clamava pela cura, mas eu não entendia o poder de Deus na gratidão. E aí que me deu um estalo. Saí de lá da neonatal um dia chorando muito por um episódio que aconteceu ali dentro. E eu virei pro meu marido e falei, elas não estão ganhando peso, o que a gente vai fazer? E comecei a questionar. Né? Não me lembro as palavras corretas, porque eu não tenho mania de falar palavrões, eu não falo palavrões, eu não gosto de reclamar, mas quando a gente está triste, nós estamos chateados, isso vem sobre o nosso coração, né? A murmuração quer vir sobre nós, a gente quer perguntar para Deus, questionar a Deus. E ali naquele exato momento, gente, eu bati aqui, tremeu aí. E ali, naquele exato momento, conversando com meu esposo, bem triste, chateada, e eu ouvi um louvor que se chama Hoje eu não vim te pedir, eu vim apenas te agradecer. Sabe quando você sente que Deus quer falar alguma coisa, mas você não entende? Mas ali dentro Deus ministrou ao meu coração e falou o seguinte, eu senti o seguinte, a partir de hoje você não vai orar mais clamando pela cura. Agradeça pela cura das suas filhas. Agradeça que elas já estão ganhando peso. Agradeça que elas já estão respirando bem. Eu só quero que você agradeça. E parecia que eu era um pontinho de areia no meio da praia. Porque as minhas mãos não alcançavam o que eu queria. Então, Deus me ensinou a confiar e a agradecer. E eu virei pro meu marido, dentro do carro, isso. Falei, amor, a partir de hoje a gente não vai orar mais pedindo. A gente vai orar agradecendo. Meu marido olhou pra minha cara. Acho que ele quis não dar risada, porque não era o momento ali, né? Mas ele ficou meio assustado e ele falou, tá bom. Barulho do ar, gente. E aí, acho que por um momento ele quis questionar. Só que eu falei, Deus falou pra mim que é pra gente orar agradecendo. A partir de hoje não é pra gente orar, mas pedindo cura. Aí ele olhou assim. E meu marido é a fé e eu sou a razão. Não, meu marido é a razão e eu sou a fé. Desculpa. Meu marido é muito pé no chão. Meu marido, ele é a razão e eu sou a fé. Eu sou da fé. Vai dar certo, vai dar tudo certo, tal. E aí, eu brinco, gente, mas a gente se complementa. Tá vendo como é importante andar sobre a mesma missão? E aí, naquele momento, todos os dias que eu entrava na UTI, a minha oração era a seguinte: Senhor, obrigado, porque o Senhor é a incubadora da Helena e da Manuela. E nenhum vírus, nenhuma bactéria vai pegar nelas. E obrigado pelo peso de amanhã, que elas já vão ter ganhado amanhã. Obrigado, Deus. Aí, meu marido começou a orar assim também. Obrigado, Deus, porque a Helena não vai voltar para o CPAP. Ela não vai voltar a usar máscara de oxigênio. E teve um dia, vou contar bem breve, porque está tudo no relato de parto, que a médica falou, eu não tô entendendo. Um bebê de neonatal ganha 30 gramas, 10 gramas, 15 gramas. Elas ganharam 100 gramas, Mari. Aí eu falei, ai, que bom, né? E a partir daquele momento,
elas ganharam peso. Outra coisa que eu orava também para Deus, Senhor, eu quero que a Helena e a Manu saiam juntas da UTI neonatal. E Deus fez, gente. Elas saíram juntas da neonatal. Porque eu tinha muito medo de uma ficar e eu levar uma para casa e a outra ficar. Então, eu quero falar para você que há poder na gratidão. Então, se você está passando por qualquer coisa na tua vida, não só se você está com um filho doente, ou um pai, uma mãe, ou até você mesmo está com alguma enfermidade, se você está querendo comprar uma casa, querendo comprar um carro, eu fiz isso com o meu carro. Eu fui ver um carro e eu não tinha como comprar, mas eu cheguei em casa, orei pelo carro, agradecendo pelo carro. Meu marido acha o máximo que às vezes eu desenho o que eu quero, e aí eu oro. Eu aprendi isso num culto de mulheres. E aí, hoje nós temos um carro. E é o carro que eu pedi. É o carro, né, que a gente orou. Então, seja grato. Se você ainda não tem a casa que você quer, Deus, obrigado pela casa que eu tenho hoje. Senhor, eu te agradeço por aquela casa que eu vou conquistar. Você já ouviu aquele versículo que diz assim: todo lugar que pisar a planta do nosso pé será vosso? Por quê? Porque Deus, ele está fazendo uma promessa de conquista. Então a gente tem que ser grato e confiar em Deus, que Deus ele vai nos abençoar, que ele já está agindo. Porque Deus não é homem para que minta ou se arrependa. Então quando a gente fala: Deus, eu estou pedindo para o Senhor curar. Senhor, eu confio que o Senhor já curou. A gente sabe do poder. A gente profetiza a grandeza de Deus. A gente profetiza o poder de Deus. Eu estou pegando os versículos aqui porque eu quero que você tenha base bíblica. Porque Deus nos mostra isso na palavra, né? E a palavra, ela não mente, ela não volta vazia. E aí, em Filipenses 4:6, eu amo esse versículo. Ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa algumas, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ações de graças. Então, quando, né, a gente vê esse versículo, o que ele significa? Quando você mistura o seu pedido, né, com um agradecimento já por aquilo que ainda Deus nem fez, mas você sabe que ele vai fazer. Ele já fez a paz, né? A paz de Deus já guarda o teu coração, já guarda a tua mente. É como se a gratidão fosse preparando o terreno para o milagre acontecer. É isso, pessoal. Tem muitos outros versículos, só que esse é assim, um versículo que eu amo, né? E eu quero que você entenda que a gratidão gera bons frutos. Então, se você está passando, como eu disse, por um processo aí de repetir provas, nada dá certo na tua vida, você não vê que as coisas estão indo para frente, tente se analisar o que está em volta de você e ver o que está faltando, né? Talvez seja só a gratidão que você precisa exercer nesse momento para você ver o milagre acontecer. Deus ama a gratidão. Deus ama quando a gente é grato. Deus ama quando a gente confia, quando a gente entrega. O Senhor quer que a gente seja grato, não só por aquilo que nós temos agora, que já é o suficiente. A tua casa você pode achar que é pequena, mas é suficiente. O emprego que você tá querendo novo, mas talvez Deus não te tire desse emprego hoje, porque você não é grato por onde você está nesse exato momento. Então, como que Deus vai te dar algo maior? Não vai. Eu aprendi isso. Então,
Seja grato pelo serviço que você tem hoje, seja grato pelo carro que você tem hoje, seja grato pela casa que você tem hoje. E também seja grato pelas coisas que ainda você não conquistou. É muito importante isso, né? 3 frutos que a gente tem que aprender: obediência a Deus, gratidão a Deus e fé. Essas 3 coisas, mas obediência e gratidão é um mover muito grande quando a gente entende isso. Então, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenha fé, ore, agradeça com fé que o Senhor já está fazendo, que o Senhor já está cuidando, que o Senhor já curou. Eu sei que pode parecer estranho, mas a gratidão vai te gerar bons frutos. É isso, pessoal. Se você está passando por um processo difícil, não se desespere. Espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Um grande abraço. Se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui. A maneira de Deus me ensinar a ser grata foi me dando a Arlene e a Manuela. Antes eu não entendia, porém o Senhor trouxe as minhas filhas. E a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. E ela já me trouxe muitos ensinamentos. Um deles foi a gratidão. Se eu não tivesse a Helene e a Manu, eu tenho certeza que eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, que são grandes coisas que eu e meu esposo estamos vivendo, e tudo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e porque nós estamos aprendendo. Mais uma vez eu te peço, deixe seu like, se inscreve no canal, comente muito aqui. Um beijo, um abraço, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.